O mercado imobiliário não está em queda. Ele está, na verdade, derretendo mais que picolé em asfalto, num dia quente de verão. Vendas de casas nos Estados Unidos caíram 35% quando você compara este novembro de 2022 com novembro de 2021. É a maior queda desde que a Redfin começou a coletar os dados desde 2012. E as vendas de casas caíram pelo 10º mês consecutivo aí em novembro, a mais longa sequência de quedas desde 1999. Batemos o recorde da crise de 2007, 2000. Batemos o recorde. Deixa eu explicar melhor para você o que está acontecendo. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, está realizando inúmeras tentativas para conter a inflação, elevando as taxas de juros. Com as taxas de juro Selic dos Estados Unidos ficando cada vez mais elevados, os outros empréstimos acabam ficando mais caros também, inclusive o empréstimo imobiliário. E você sabe que, como no Brasil, assim é nos Estados Unidos também, as pessoas não têm dinheiro para comprar à vista, elas compram imóveis só se for financiando. Com os custos mais elevados para você financiar um imóvel, isso vem afastando cada vez mais os compradores. E isso tudo faz parte do ciclo do mercado imobiliário. Como eu já expliquei em outros vídeos aqui, você já deve estar ligado, nós temos 4 fases principais no mercado imobiliário americano: a fase 1, que é a retomada, a fase 2, que é a expansão, a fase 3, que é a superoferta, e a fase 4, que é a recessão. Isso aqui que eu estou passando o mouse, ó, é o preço dos imóveis no mercado. Quem está ligado nesse conhecimento tem uma vantagem em relação aos outros que não fazem ideia desse ciclo. Quem tem conhecimento sempre acaba passando melhor pelos momentos difíceis. Inclusive, já que estamos falando aqui de Estados Unidos, vou fazer um convite rapidinho para você. Do dia 10 ao dia 12 de janeiro teremos a Semana Enriquecendo em Dólar, onde eu vou te mostrar como investir no exterior para você dolarizar o seu patrimônio, tirar esse risco Brasil da sua grana e colocar em investimentos dolarizados que não tem nada a ver com o que acontece no Brasil. A gente vai ver todos os investimentos para construir uma carteira bem diversificada, bem sólida, com foco em construção patrimonial a longo prazo e, o mais importante, longe de qualquer risco, seja político, seja econômico, seja financeiro, seja monetário no Brasil. Primeiro link aqui na descrição, você clica, bota o seu e-mail, bota o seu nome e a gente vai se ver na nossa primeira aula dia 10 de janeiro. Olha que coisa interessante que está rolando nas construtoras americanas. Sheryl Palmer, CEO da Taylor Morrison, com sede no Arizona, disse agora há pouco, alguns dias atrás, dia 20 de dezembro, que os Estados Unidos estão em uma recessão imobiliária há muitos meses. E outro CEO, que é da Restoration Hardware, o Gary Friedman, disse em 8 de dezembro que o mercado imobiliário está entrando em colapso em um nível que ele não via desde 2008. Inclusive, esse último CEO aí, ele falou algumas frases bem interessantes que eu quero compartilhar aqui com você. Essas frases ele falou na última vez que ele conversou com os investidores, com os acionistas da sua empresa, que é uma empresa de capital aberto. Quem não pensa que estamos em recessão é louco. O mercado imobiliário americano está em queda livre e ele entrou em colapso, caindo violentamente quando teve o aumento da taxa de juros. Como eu sempre falo nos vídeos aqui, imagine que você está sentado numa cabine, piloto de avião agora é a sua profissão. Vai aparecer um monte de luzinha, um monte de botão, um monte de indicador na sua frente. E como você interpreta todo o contexto, é o que vai fazer você um ótimo piloto ou um cara que vai cometer algum erro. E essa aqui é uma luzinha bem forte que está piscando na sua frente. A Lennar, a segunda maior construtora residencial dos Estados Unidos, anunciou Black Friday e seus imóveis. Então eu trago até um exemplo real aqui. Uma casa de 4 quartos ali no centro do estado da Flórida, listada por quase 400 mil dólares, teve uma redução de preço de aproximadamente 57 mil dólares. E aqui você tem que parar para pensar o seguinte, cara, quando você constrói uma casa, você faz uma projeção de qual que vai ser o seu custo com material e mão de obra e quanto que você vai ter de margem de lucro. Quando você começa a conceder muito desconto assim, não existe almoço grátis no mercado, meu caro. Você sabe que não existe ONG aqui, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então quando as construtoras fazem isso, elas estão tirando a margem de lucro delas para conseguir desovar imóveis e rifar isso daí. Ó, luzinha piscando, tá? E as construtoras americanas,
de modo geral, não estão nem um pouco otimistas com os próximos meses. Temos uma pesquisa aí da Associação Nacional de Construtores dos Estados Unidos que sempre faz uma pergunta assim: qual que é o seu sentimento para o mercado imobiliário aí no futuro próximo? E aí você dá uma nota de 0, que seria o fim do mundo, né, até 100, um mundo maravilhoso, colorido, com um pote de ouro no final do arco-íris. O sentimento em janeiro de 2022 era de 83. Então, assim, escala de 0 a 100, 83, pô, os caras estão bem otimistas, né? Muito mais próximo de 100 do que próximo de 50. Agora, em novembro de 2022, olha só, hein? Foi 33. Nada mais, nada menos que uma queda de 83 de janeiro de 2022 para 33 em novembro de 2022. E um grande culpado de tudo isso que a gente está vendo no mercado imobiliário americano é a taxa de juros. O Federal Reserve, imagine que é o Banco Central do Brasil, só que nos Estados Unidos atingiu o recorde de 7 aumentos consecutivos de taxa de juros em uma cruzada para tentar reduzir a inflação, que é a mais alta desde o início da década de 80. Então, muita gente que está assistindo esse negócio que nem era nascido a última vez que a gente teve a grande inflação americana no começo dos anos 80. E a projeção dos próprios membros do Fed, o Fed tem um monte de membro lá, um monte de diretor e tal, apontam que as taxas de juros podem continuar subindo. Então, atualmente, a última reunião que nós tivemos, o Fed, mais uma vez, como eu expliquei, elevou a taxa de juros para ficar ali naquela faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. E quando perguntaram para a galera, eles falaram, a gente espera até, inclusive, continuar subindo para cima de 5% em 2023. E este gráfico que você está vendo é a taxa de juros norte-americana. Olha aqui, ó. Olha como, da onde que nós saímos e olha para onde que nós estamos indo. Realmente é uma subida tipo linha reta, né, cara? E a taxa de juros tem uma enorme influência na economia. Por quê? Para pensar aqui comigo. Baixas taxas de juros estimulam as pessoas a pegar dinheiro emprestado e fazer grandes compras, como, por exemplo, comprar um carro novo, comprar um imóvel novo, né? Altas taxas de juros acabam desencorajando as pessoas justamente para gastar cada vez mais. Por quê? Porque o empréstimo fica caro, o cartão de crédito fica mais pesado, a taxa que ela vai pagar quando comprar um carro novo vai ficar mais caro. E é óbvio também quando compra um imóvel. E tudo isso acaba reduzindo a atividade econômica. E aqui tem um pulo do gato muito interessante. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, tem um Copom, tá? Lembra aquela reunião que a galera faz no Brasil para decidir taxa de juros e tal, não sei o que lá? Pois bem, nos Estados Unidos se chama FONC. E o FONC tem 8 reuniões todos os anos para definir as taxas de juros. Os Estados Unidos eles podem fazer reunião de emergência se quiser, mas 8 vai ter com toda certeza a cada ano. E após eles definirem qual que será a taxa de juros alvo, o que eles fazem? Eles mandam o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, fazer operações no mercado aberto para atingir essa meta. Então olha que interessante, o Copom deles fala, ó, essa vai ser a meta. E o Banco Central deles fala, beleza, agora eu vou fazer o trampo para alcançar essa meta. E a pergunta é, mas como é que eles fazem para alcançar essa meta? O Fed, que é o Banco Central americano, ele vai comprar ou vender títulos públicos do governo americano para manipular a oferta de dinheiro na economia e, por sua vez, influenciar a taxa de juros. Como assim, Rob? Me explica melhor. Vou te explicar. Então, acompanha aqui o raciocínio junto comigo. Quando o Fed, ele compra títulos do governo americano, ou seja, quando o Banco Central americano compra os títulos do próprio governo americano, eles acabam injetando dinheiro na economia. Eles fazem isso quando eles querem reduzir as taxas de juros. Quanto mais títulos públicos eles vão comprando, mais eles vão injetando grana na economia americana e os bancos têm mais dinheiro disponível para emprestar. Com mais grana para emprestar, os bancos acabam fazendo o quê? Competição entre eles, reduzindo as suas taxas de juros para atrair cada vez mais pessoas que querem financiar uma casa nova, que querem comprar um carro novo, que querem se endividar no cartão de crédito. Agora tem outro lado. Quando o Fed vende os títulos, primeiro ali foi comprando. Quando eles vendem os títulos, é porque eles querem retirar a liquidez da economia, retirar o dinheiro que fica circulando. Então os bancos, eles acabam ficando com menos grana para emprestar para quem está afim de um empréstimo. Isso acaba gerando o quê?
aumento da taxa de juros na economia americana. É claro, os bancos vão ficar muito mais seletivos, inclusive vão cobrar mais por isso. Rob, então você está querendo me dizer que a taxa de juros é uma manipulação determinada pelo FONC e executada pelo Fed? Sim, a compra e venda de títulos do governo americano é uma forma de manipular a quantia de dinheiro na economia, o que, por sua vez, define a taxa de juros. Cartões de crédito, empréstimos para comprar carros, empréstimos para comprar as casas, são muito influenciadas por essas taxas de juros que são manipuladas, igual eu expliquei para você. Hoje, a taxa média do cartão de crédito nos Estados Unidos, compara com a taxa do Brasil, tá? É de 19,9% ao ano. Inclusive, essa é a maior da história dos americanos. E você imagina se um americano faz um cartão de crédito no Brasil, cara. O cara tá pagando a maior taxa de juros na história, 19,9% ao ano. O brasileiro paga isso daí ao mês, meu filho. A taxa de juros para financiar um carro hoje nos Estados Unidos, para quem é uma boa pagadora, né, é 8,5% ao ano, cara. Já para quem tem uma nota ruim, cara que é mal pagador, sempre deu uns calotes, tal, o teu score de crédito dele com uma nota ruim acaba sendo 20% ao ano. Mas mesmo assim, é uma taxa de juros comparada aí ao mercado brasileiro muito de boa, né, cara? Só que tudo isso é alto para os americanos. Pasme, é alto. Os caras não estão acostumados com isso, não. Eles costumam pagar bem menos, tá? Agora você entende porque o americano faz um monte de dívida. É barato, né, cara? E quando a gente vai para o mercado imobiliário, é a mesma história. Aqui você tá vendo o gráfico, taxas de juros de 30 anos de financiamento imobiliário, que é o mais comum nos Estados Unidos. Dá uma olhada aí, ó. Olha como era muito barato você financiar um imóvel e desde então, olha como cresceu, cara. A gente chegou a atingir 7%, deu uma quedinha aí nos últimos dias, mas 7% é o maior nível tranquilamente quando você puxa os últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é realmente bastante elevado. Qual que é a expectativa para 2023? Que a taxa de juros é essencial para a prosperidade dos imóveis, das vendas e dos financiamentos, você já entendeu aqui no nosso bate-papo. Como o crédito era muito barato até pouco tempo atrás, fica muito fácil para as pessoas financiarem os imóveis. E como muitas pessoas, alguns meses atrás, aí, principalmente com todos aqueles auxílios, o C19 e tal, eles estavam querendo comprar imóveis, o preço fez o quê? O preço foi nas alturas. Tem cidades que foi 50%, 60%, 70%, alguns casos 100% de valorização em questão de 24 meses. Foi realmente uma loucura de valorizações e era bizarro, né? Obviamente isso não era nem um pouco sustentável. Agora chegou o quê? A época de subir taxa de juros e toda aquela festa, toda aquela farra chegou ao final. E a taxa de juros pode aumentar mais ainda? Pode aumentar. E tudo vai depender do quê? Da inflação nos Estados Unidos. Porque a inflação americana, ela está insistindo em ficar teimosamente elevada. Isso gera incerteza, porque se ela permanecer assim, nada impede daquela galera que eu expliquei para você agora ali, continuar projetando aumento de taxa de juros para combater toda essa inflação. A gente já teve o aumento da taxa de juros, a gente já teve o crédito ficando mais caro e pode ficar mais caro ainda. E segundo a Mortgage Bankers Association, que é a associação da galera ali, que é responsável por fazer empréstimos imobiliários, as hipotecas, tá? Os pedidos de hipoteca hoje estão no nível mais baixo dos últimos 25 anos. Então as pessoas estão parando de procurar. E olha só que interessante isso daqui. O preço médio de venda de uma casa nos Estados Unidos, no meio do ano, sabe quanto que era? 413.800 dólares. E sabe quanto que está agora? 379.100. Cara, em questão de meses, a gente teve uma redução de 413 para 379. E o início das execuções hipotecárias, ou seja, quando o banco inicia aquele processo complicado, né, de retomada do imóvel por falta de pagamento, ele aumentou 167% no terceiro trimestre de 2022, quando você compara com o terceiro trimestre de 2021, segundo a Atom Data Solutions. Eu e você vamos acompanhando de pertinho todo o desenrolar dessa situação ao longo de 2023. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Forte abraço e até a próxima.